Galera, passando para resolver a questão 122, simulado 24, questão muito boa para revisar os conceitos de radioatividade, que vai se concentrar aí nos três tipos de emissão, que na verdade vão ser três tipos, né? A beta, alfa e a emissão de pósitrons, fora a partícula gama também que vai entrar. E aí fazer uma revisão básica aqui, que são os pontos chaves para resolver qualquer questão. Vamos lá, no processo de irradiação de alimentos, deve-se escolher um elemento radioativo emissor de partículas beta, que possua o menor período de meia-vida possível. Das opções disponíveis no laboratório, destacam-se alguns elementos. Qual dos decaimentos que permite uma única partícula radioativa natural é mais adequado para ser utilizado para irradiar alimentos? Beleza, então você vai precisar de duas habilidades aí. A primeira é identificar qual vai ser aí o decaimento que vai liberar uma partícula beta. Por isso que é importante conhecer as equações de decaimento radioativo da emissão das partículas e entender o conceito de meia-vida, que é muito simples, vai ser o tempo para que a massa chegue à metade. Então a gente tem que procurar aí o menor tempo de meia-vida, que vai ser analisado a partir do gráfico, né? Você vai observar aí o tempo caindo pela metade e observar a mesma coisa na massa. O que acontecer no menor tempo vai ser a alternativa para marcar. Então, partindo antes para revisão aqui da teoria, e depois a gente volta para analisar os gráficos. Vamos lá. Em um decaimento radioativo, na verdade, para começar a contextualização, a gente teria a construção de um gráfico padrão aqui, onde a gente tem no eixo Y o número de nêutrons e no eixo X o número de prótons. A gente tem aqui essa linha, que é uma linha, uma reta, né, que representa x igual a y, ou seja, o número de prótons de todos os átomos que estão nessa linha vão apresentar o mesmo número de nêutrons e o mesmo número de prótons. Então o que é que vai acontecer? A gente vai observar que esse pontilhadozinho aqui é a tendência natural do que a gente encontra na realidade, né, dos átomos que a gente encontra na realidade. Os átomos estáveis. Então, para os átomos com a massa menor, você observa aqui número de prótons pequeno e nêutrons pequenos, você observa uma igualdade. À medida que essa massa atômica vai aumentando, a proporção entre o número de nêutrons e o número de prótons, ela aumenta também. Isso para quê? Para gerar estabilidade, porque vai haver quantos mais prótons você acumula no seu núcleo, mais a repulsão intereletrônica você vai ter, e o nêutron vai estar lá para fazer o equilíbrio, né, para gerar estabilidade. Então, todos os átomos que estão fora desse padrão, dessa linha de estabilidade, eles vão ser átomos que vão ser radioativos. Ou seja, eles vão ter alguns padrões de emissão, que o mesmo átomo pode emitir partículas alfa, pode emitir partículas beta e emitir partículas gama, mas a gente observa um padrão, onde os átomos muito pesados, como a gente observa nesse ponto aqui, eles vão tender a ir para essa linha de estabilidade. De que forma? Eles vão emitir uma partícula alfa, e a gente observa aqui no decaimento da partícula alfa, que a partícula alfa ela vai ser um núcleo do hélio. O que é que eu quero dizer com isso? Ela vai apresentar 4 partículas no seu núcleo, onde vão ser 2 prótons, e os outros 2 que estão faltando vão ser 2 nêutrons. Então é uma partícula, é como se fosse um núcleo de hélio, sem os elétrons, só o núcleo. Então, essa partícula alfa ela apresenta a carga mais 2, porque faltam 2 elétrons para estabilizar aqui com o número de prótons. Então, ela é uma partícula altamente ionizante, ou seja, onde ela bater, ela vai roubar os elétrons. Então, ela é uma partícula altamente ionizante. O que é que vai acontecer com o átomo que se encontra aqui? Ele vai diminuir o número de nêutrons e vai emitir a partícula alfa, vai diminuir na massa 4, ou seja, vai diminuir 2 vezes o número de prótons. A gente caminha 2 vezes nesse sentido e caminha 2 vezes para baixo. Por quê? Diminuiu 2 nêutrons e diminuiu 2 prótons. Então a gente tem uma resultante para cá, e esse átomo pesado vai emitir partículas caminhando cada vez mais para essa linha de estabilidade. Mesma coisa vai acontecer na emissão de uma partícula beta. O que é que vai acontecer? Na emissão de uma partícula beta, a partícula beta ela é um nêutron que se transformou em um próton e liberou aqui um elétron. A partícula beta é idêntica a um elétron, ou seja, é uma partícula sem massa
sem prótons, sem nêutrons e apresenta carga -1. Porque se um nêutron virou um próton, a massa do nêutron é muito próxima da massa do próton. Então, a diferença vai ser que saiu um elétron, saiu o negativo, então o que ficou lá foi o positivo. Então, você aumenta no número de prótons, mantém a massa do átomo, só que ele vai se tornar um átomo diferente, lógico, porque ele está aumentando aqui o número de prótons. E o padrão da emissão beta que a gente encontra nesse gráfico vão ser para os átomos que estão à esquerda dessa linha de estabilidade. Por quê? Porque você vai diminuir um nêutron e você vai aumentar um próton, caminhando para essa linha de estabilidade. E lembrando que isso pode acontecer, um átomo que está aqui à direita, por exemplo, ele pode emitir uma partícula beta, contanto que, no final das contas, ele cada vez mais se caminha para a estabilidade. Então essa é a regra aqui, a gente ter os átomos caminhando para essa linha de estabilidade, e eles caminham de forma que vão liberando partículas alfa, beta e gama. A partícula gama, lembrando que ela é só energia. Então, ela não possui massa, não possui carga, ela é uma partícula extremamente energética, altamente penetrante. Então, assim como a partícula beta é uma partícula que penetra muito fácil, atravessa a roupa, atravessa a parede, enfim. E a gente tem outro tipo de emissão, que é a emissão de pósitrons. A emissão de pósitron, o que é um pósitron? Um pósitron é exatamente o oposto da beta. Então o que é que vai acontecer? Como na beta a gente tem um nêutron virando um próton, no pósitron a gente tem um próton virando um nêutron. E ele vai e libera o pósitron, que a gente representa assim como a beta, só que positiva. O que é que vai acontecer? Como é um próton virando um nêutron, a gente diminui o número de prótons, aumenta no número de nêutrons e caminha para a zona de estabilidade. Então a gente tem aqui os 3 tipos de emissões, fora a gama, né? Mas os 3 principais tipos aqui, os 4 na verdade, e com isso aqui na cabeça você resolve qualquer questão. E aí quando você vai para o gráfico, o que você tem que observar aqui nas alternativas é que na letra A você observa que você tem o urânio se transformando no tório. Então você observa aqui que há uma redução no número de massa de 4. Você vai de 238 para 234. Então isso aqui você já de cara é uma emissão alfa. Na letra B você já observa que há uma emissão beta, porque a massa se mantém e você aumenta uma unidade no número de prótons. Da mesma forma que você vai observar aqui na letra E. Então, na D a gente tem uma emissão alfa também. Na C a gente tem provavelmente uma emissão gama, só gama, ou seja, você não teve mudança aí de elemento. Mas as emissões beta vão estar na letra B e na letra E. E aí, como você já tem 2 emissões beta, a diferença dessa questão aqui vai ser você descobrir qual deles tem o menor tempo de meia-vida. Então você observa aqui na letra E que para reduzir a massa pela metade, você levou 1 hora, 60 minutos, a diferença aqui. E na letra B você observa que para diminuir a massa pela metade, você levou 50 minutos, ou seja, foi mais rápido do que na letra E, então a resposta aí é a letra B.